iremos apresentar um trabalho cujo tema é pessoa jurídica. A pessoa jurídica, denominada pessoas coletivas, morais, fictícias ou abstratas, podem ser conceituadas como sendo um conjunto de pessoas ou de bens arrecadados que adquirem personalidade jurídica própria por uma ficção legal. Seus requisitos são a reunião de pessoas e bens, como vocês podem ver na imagem, com uma finalidade em comum e personalidade e capacidade jurídica própria. De acordo com o artigo 40 do Código Civil Brasileiro de 2002, as pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. As pessoas de direito público interno são a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias e as demais entidades de caráter público criadas por lei, como, por exemplo, a Universidade Federal ou Estadual. Já as pessoas jurídicas de direito público externo são os Estados nacionais e organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU. E, por fim, as pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, as fundações particulares, as entidades paraestatais, bem como as empresas privadas e públicas, os partidos políticos e as ONGs. Nós partimos agora para a característica, sendo que a principal delas é a personalidade jurídica própria, na qual a pessoa jurídica tem a existência distinta dos seus membros. Também tem a necessidade de ato constitutivo em registro respectivo, possui proteção dos direitos da personalidade no artigo 50 do Código Civil, como, por exemplo, direito e dano moral objetivo, forma própria de tributação, possui um objetivo comum ou finalidade, além de obedecer a uma função social, no caso, benefícios prestados à sociedade. Abordando agora os tributos devidos, na qual as pessoas jurídicas podem seguir os seguintes regimes de tributação: microempreendedor individual, MEI, simples nacional, lucro presumido e lucro real. No caso do simples nacional, é um regime adotado pela maioria das empresas. O pagamento dos impostos é feito de maneira unificada em uma única guia. Não está incorporado nesse regime a contribuição para a Previdência, cabendo ao empreendedor a responsabilidade. Neste caso, se enquadra quem recebe até R$ 300 mil mensais. Nele, está compreendido os tributos de IRPG, CSLL, PIS e PASEB, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A base do cálculo da alíquota é feita com base na receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração. Com base nisso, consulta-se no anexo em que devem ser tributadas as receitas a faixa de receita bruta a que ele pertence. E, identificada a faixa de receita bruta, descobre-se a alíquota aplicável. Os anexos em que as atividades se encaixam são de acordo com a classificação de atividades econômicas. Como vocês podem ver no slide, temos o anexo 1, que corresponde a comércio, 2, que corresponde à indústria, 3 a 4 a prestadores de serviço. Os serviços ofertados pelos médicos estão enquadrados no anexo 4. Nessa tabela, vemos como cada imposto contribui para a formação da alíquota total no Simples Nacional de acordo com as faixas de receitas anuais. No caso do microempreendedor individual, há um único valor fixo mensal a ser pago, em que a contribuição ao INSS já está inclusa. O MEI é isento de tributos federais, pagando apenas as taxas referentes ao ICMS, ISS e Previdência Social. Nessa categoria, pode-se enquadrar quem recebe até R$ 5 mil. Com relação ao lucro presumido, nessa categoria é necessário que seja estimada uma determinada taxa de lucro que se espera obter nos próximos meses e pagar os impostos sobre este percentual. Essa opção costuma ser mais vantajosa se o lucro for maior do que o estimado. Pode-se enquadrar aqui a pessoa jurídica que obteve receita bruta de até R$ 4 milhões mensais. O cálculo da alíquota muda de acordo com a atividade da empresa. A opção por esse regime afeta o cálculo dos seguintes tributos: IRPG, CSL, PIS e COFINS. Demais tributos como IPI, ICMS, ISS e contribuições previdenciárias não têm forma de apuração afetada por essa opção de regime de tributação. No lucro real, algumas empresas devem obrigatoriamente escolher essa categoria de tributação de detrimento do lucro presumido, seja devido à atividade que exercem, por exemplo, instituições financeiras, ou por terem receita bruta anual superior a 48 milhões. Vale ressaltar que para a apuração da alíquota ser paga, a empresa terá que saber exatamente qual foi o seu lucro auferido para realizar a base de cálculo do IRPG e da CSLL. A opção por esse regime também afeta o cálculo de PIS e COFINS.
Demais tributos como IPI, ICMS, ISS e contribuições previdenciárias não têm forma de apuração afetada por essa opção de regime de tributação. O destinatário das arrecadações do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica é de competência da União, o fator gerador é a obtenção de lucro no exercício e o documento de arrecadação é o DAR. O dinheiro é arrecadado pela Receita Federal e transferido para o Tesouro Nacional, que administra a aplicação do dinheiro para financiamento de projetos de saúde, educação e programas sociais como Fome Zero e Bolsa Família. A própria pessoa pode doar parte do IR para fundos de programas sociais, culturais, esportivos e de saúde. Listamos algumas vantagens e desvantagens da pessoa jurídica com relação aos contratos CLT. Tem como vantagem uma remuneração relativamente maior, uma flexibilidade de horários, maior competitividade e especialização. As desvantagens são ausência de benefícios sociais, falta de exclusividade, ausência de plano de carreira, estabilidade e riscos de ações trabalhistas.